que o Thiago de Souza é baterista, é historiador pela UERJ, graduando em teologia e doutor em música pela UFRJ. Aí você também é músico, professor. É o sobrenome do dono da academia, não é isso? Da Academy of Music lá? É Starling que É o fala? Starling, é o Matheus Starling. Starling. E foi também premiado no Festival Batuca em 2011. E essa tua vitória te habilitou a disputar o nacional, que foi a Mapex Drummer of Tomorrow, correto? E aí daí para lá as coisas aconteceram. Boa noite, Thiago. Seja bem-vindo aí, cara. Isso aí. O tema que a gente vai trocar ideia hoje é a profissão músico. Isso, pô, em primeiro lugar, quero agradecer o convite do Fagner, do Igor. Estou muito feliz de estar trocando essa ideia. Assim, os bateristas que eu conheço não são muito para falar, né? É uma galera mais, enfim, mais concentrada, digamos assim, mas, pô, é sempre bom estar trocando essa ideia, conversando sobre música, é um assunto que eu gosto bastante. E, fatalmente, a gente vai enveredar por outros caminhos também. E isso é muito, muito bom. Eu dei uma lida no que aconteceu na tua vida de 2002 até o Batuca e o que aconteceu depois. E a primeira coisa que eu quero já aqui na live, Fagner, deixar claro que o Thiago é um vencedor, cara, porque para viver de música no Brasil não é fácil. E, além do mais, a forma que ele se dedica ao instrumento, entendeu, Fagner? Porque quando ele ganhou o Batuca em 2011, ele falou que estava novo, tipo assim, tinha muito o que aprender, sendo que ele está vindo estudando desde 2002. Aí tu vê a visão, né? Que o cara sempre quer se renovar e tudo mais. Aí eu tava vendo que você... Igor, deixa eu te interromper, mais que batera também, ele é uma referência, tá? O Thiago é uma referência hoje para nós. Não, e Thiago, eu não te conhecia, você saiu de São João de Meriti, né, que a gente também é da Baixada. Eu não sei se agora tu tá Belford Roxo. Agora tu tá em Belford Roxo. Sempre foi Belford Roxo? Sempre fui de Belford Roxo. Sempre fui Belford Roxo. Mas é pertinho. Sim, não, eu conheço. Eu sou nascido e criado em Nova Iguaçu. Então, assim, é mais um ponto pro Thiago, porque puta merda, né? Não basta sair da Baixada, eu saio de Belford Roxo. Com todo respeito, eu tenho parentes em Belford Roxo. Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer, né? Tem nada. A galera de Belford. Conta pra gente aí, Thiago, então, como assim, começou aí? A minha trajetória, eu acho que, cara, são muitas idas e vindas, assim, é um troço... Eu estava comentando isso com uma prima minha hoje, assim, que eu estive na casa dela no início do dia hoje, e eu falei assim, cara, num outro contexto eu falei assim, cara, eu não queria que fizesse um filme sobre mim, não, porque, cara, é um enredo muito, muito confuso, muito doido, e tinha que ser um diretor, assim, tipo um Christopher Nolan, para organizar todas as linhas do tempo, assim, para dar conta da história, assim. Porque, vamos lá, resumindo, assim, eu nasci numa família cristã, meus pais são protestantes até hoje, eles começaram na Quadrangular e depois migraram para a Assembleia de Deus. E na Assembleia de Deus, aqui na Baixada Fluminense, a gente tem uma cultura de instrumentos de sopro, de bandas, que é muito forte em alguns lugares, né? Celeiro de música. A minha igreja ficava numa comunidade que fica num morro, né? Fica num morro chamado... E a minha foi uma das diversas Assembleias de Deus aqui da região que tinham bandas de música, sempre tinha um instrumento de sopro, aquela velha história, né? Eu nasci ali na primeira metade da década de 80, então ainda tinha um pouco daquela mentalidade do militarismo, né? Não, porque você tem que encontrar uma coisa estabilizada. E aí, para o músico, para muitos desses músicos, as Forças Armadas foram uma saída, né? Então, você tem muito músico que virou sargento do Exército, bombeiro, aeronáutica, marinha e tal. E com 10 anos, eu comecei numa pequena turma de teoria musical da minha igreja, que um dos músicos começou a dar aula na casa dele. E aí eu lembro que no início devia ter no mínimo, aí bota aí umas 30, 40 pessoas. E aí, né, ela aprendeu clarinete e eu ainda não tinha escolhido nada. E aí eu lembro que
eu já tinha tido aulas de violão, mas o instrumento não tinha me pegado ainda, né? Eu tinha 10 anos quando eu comecei nessa turma de teoria. Quando foi lá pelos 12, eu decidi tocar trombone. O professor dessa turma tocava trombone e eu lembro que uma orquestra foi lá na minha igreja e eu fiquei maravilhado, assim, tipo... E um dos instrumentos que me chamou muita atenção foi o trombone. E lembrando, assim, morador da Baixada Fluminense, dificilmente a gente teria acesso a um teatro municipal, a concertos. Então, aquele foi o único momento, e isso é muito impactante, sabe? Foi o único momento que eu tive acesso a algo do tipo, assim, na vida. E eu vi aquela orquestra, os trombones ficavam na frente, né? E aí eu, caramba, cara, tipo, o maestro era um trombonista, os músicos estavam de frente, eram trombonistas, o professor da aula era trombonista e aquilo meio que me marcou. E até hoje eu não sei quem é essa galera, não sei de onde eles vieram. Olha como é que coisa, né? E aquilo me marcou e eu cheguei na segunda-feira da aula e falei, olha, quero tocar esse instrumento. Falei com a minha mãe e a minha mãe falou com o professor. E aí eu comecei aos poucos a tocar trombone. Esse professor era o Davi Lima, depois eu tive aula com o Samuel Rodrigues, que também são músicos aqui da minha região. E eu fui parar na mão de um professor que é muito famoso aqui da galera, principalmente do pessoal da FATEC, que era o João Carlos. Professor maestro João Carlos da Silva. Que a gente foi 5D ele a fazer o projeto dele do mestrado. É um ciclo que se fechou bem bacana, sabe? O cara que me deu aula de trombone foi meu calouro na pós-graduação, assim. Foi bem legal, assim. Cara, eu amo o João Carlos, assim. O Davi já falecido, o Samuel continua na ativa. Enfim, fiquei tocando trombone. Só que aqui em Belfor Roxo, como o Igor já disse, assim, década de 90, cara, era uma terra bem com músico profissional, cara. Assim, eu não conhecia ninguém que vivia de música, de certa forma, sabe? Então comecei a pensar assim, cara, beleza, eu toco na igreja aí, tal, faço parte de uns naipes, toco nas orquestras, mas assim, tipo, essas pessoas não vivem disso aqui. Como é que eu vou conseguir dinheiro, ou seja lá o que for, com esse instrumento? E aí quando chegou na época do vestibular, isso eu já tinha meus 17 para 18, né? Eu optei por história. Porque aí é uma grande questão assim da formação protestante, né? Você tem muita palavra, muita leitura, né? Como o judaísmo, né? É uma religião do livro, né? E ao mesmo minha avó aprendeu a ler lendo a Bíblia. E ao mesmo tempo a gente tem uma pegada musical muito forte. Então aqui em casa tinha minha mãe e minha avó que gostavam muito de música, cantavam e tal. E meu pai e minha avó que gostavam muito de leitura. E aí, quando chegou na faculdade, eu não vi outro caminho a não ser história. Falei assim, cara, eu olhando a lista de matérias, assim, cara, não tenho o que fazer. Assim. Eu não quero música, porque na minha cabeça ninguém ganhava dinheiro com aquilo. E assim, eu não ia ser médico. Teve uma época que eu tentei ser militar, pensei nisso, mas não deu certo. Assim, não, falei, cara, isso não é para mim. Meio que me desiludi um pouco com esse caminho. Eu falei, cara, não tem nenhum outro curso aqui que eu acredite que eu consiga dar conta a não ser história. Então não tinha direito, não tinha medicina, não tinha engenharia, não tinha nada. Para mim, a única coisa que me pegou era história. E aí eu fui. No final do meu primeiro ano de faculdade, um grupo de amigos meus da escola montaram uma banda, tipo de... O que seria o Oficina G3, sabe? Um som que misturava pop com um pouco de progressivo, com um pouco de hard rock, assim, aquela coisa toda. Esses amigos montaram uma banda, eles trocaram de baterista e não encontraram ninguém. E nascer baterista, o porteiro é baterista, a menina que cuida das crianças, todo mundo em algum momento da vida vai sentar lá na bateria para ajudar a galera no culto. E eu, de vez em quando, sentava lá para ajudar. E eles falaram, cara, tu quer tocar com a gente? Eu falei, beleza. Isso foi em final de 2002. Cara, a partir daí, a bateria assumiu.
Então, Então, aos poucos eu fui deixando o Thiago, trombone assim de lado. Começou a estudar Pode falar, bateria com 17? Em 2002, eu já estava com 18. Eu estava com 18 anos. E antes tu então, não assim, é estudava? aquela velha história. Não, eu fazia o chá com pão que todo mundo fazia na igreja. E aí, assim, esses caras da banda, eles eram, assim, fissurados, estudavam o dia inteiro. O Isaac, que é o guitarrista, o Bruno, que era o baixista, tinha o Sérgio, que cantava, e na época tinha o André, que tocava teclado, que hoje, inclusive, é professor da Rural de Geografia, fez doutorado, a vida foi para outro lado, e depois entrou o Rafael e o Everton, enfim. Só que os caras estudavam muito, era o dia inteiro, sabe? Os caras eram muito focados. E quando eu entrei na banda, a bateria já tinha pedal duplo, eles falavam, velho, dá teu jeito aí, que a banda funciona desse jeito. Tu quer tocar com a gente? Eu falei, pô, claro, bicho, eram os músicos mais descolados assim que eu conheci. E aí eu falei, vamos nessa. Então, tipo, o repertório da banda, e eu já cheguei com essa pegada. E aí a gente ensaiava todo dia. Eu lembro que teve um carnaval que a gente passou o carnaval fechado na casa do Bruno, que era o baixista, ensaiando todo dia, o dia todo. E aí o trombone começou a sair de cena. Assim, eu comecei a deixar cada vez mais o trombone. Continuava tocando na igreja, né, porque eu tinha meus compromissos lá. Mas progressivamente o trombone foi perdendo protagonismo e a bateria foi assumindo. Assim. Continuei estudando história, nem saí da faculdade, continuei estudando lá. E com eles eu falei assim, cara, de repente eu posso ganhar uma grana com isso aqui, sabe? Porque esses caras, eles eram tão focados que eles me convenceram, sabe? Tipo, vai lá. E para fechar esse ciclo, né, da história, nesse meio tempo que eu estava com o trombone, eu lembro de ter visto um show do Phil Collins num VHS, assim. VHS. E aí a fita não estava bem rebobinada. Eu lembro que quando eu coloquei a fita no videocassete, estava numa parte que o Phil Collins fazia um dueto de bateria com o Chester, que era o momento do dueto. Assim. E aí aquilo me impactou, assim. Eu nunca esqueci aquilo ali. Falei, caraca, bicho, é possível tocar bateria nesse nível. E aí, quando eu entrei na banda, sabe, aí eu comecei a me desenvolver, fui conhecendo outros bateras e fui começando a estudar. E daí em diante, eu fui cada vez mais entrando nesse mundo da bateria. Então em resumo, minha vida com relação à música começou mais ou menos assim. Né? Quando foi que você percebeu que, tipo assim, cara, agora eu estou encaminhando para isso aqui? Você fechou a faculdade de História, né? Então, em paralelo estava assim, com essa banda de rock? Pois é. Então, olha que coisa... Porque a história parece que está aberta, mas não está, sabe? Porque eu ainda continuava num contexto onde eu não tinha acesso a certas coisas. Então, por exemplo, você falou assim, se eu entrei na banda em 2002, eu só comecei a estudar sério em 2004. Então, assim, eu ainda fiquei... ainda fiquei mais uns 2 anos com a banda, e aí eu comecei, de fato, a estudar bateria em 2004. E aí a questão é a seguinte, como eu comecei em teoria muito cedo, eu não precisei gastar tempo com leitura, com noções de harmonia. Então, assim, essa parte, o instrumento de sopro, já tinha me ajudado muito. Só que, de fato, assim, eu não sabia se a forma que eu estava segurando a baqueta era ideal, eu não sabia afinar, eu não sabia posicionar as peças, enfim, eu não sabia nada de bateria. Eu só tinha a coisa do prático, né? E aí, enquanto você estava falando, eu estava, assim, de fato, eu tive um certo privilégio na minha condição, sabe? Porque, por exemplo, de eu estar com 17, 18, 19, 20, sem ter uma necessidade efetiva de trabalhar para sobreviver,
já é um privilégio. Sim. Então, assim, nesse caso, eu acho que os meus pais, assim, eles falaram assim, cara, olha só, você vai ter o que a gente não teve. Então, assim, você vai estudar? Você vai estudar. Então, eu lembro que, por exemplo, o meu ensino fundamental foi particular, foi pago. Mas eles falaram, o ensino médio você dá teu jeito. A gente não vai pagar. E aí eu fiz uma prova para uma escola técnica. Quando chegou na hora da faculdade, estudei FATEC. E aí na hora da faculdade eles falaram assim, ó, você quer uma faculdade? A gente vai pagar um pré-vestibular comunitário para você. Você dá teu jeito, porque a gente não vai pagar uma faculdade. E aí eu fiz um pré, cara, meu pré custava tipo R$20, sabe? Um pré-vestibular que eu fiz. Desses pré. E aí, assim, eu passei para a UERJ, sabe? E aí sempre teve essa coisa do, olha, você quer estudar? Vai nessa. Então, assim, sempre muito ruim de grana. Eu lembro que o meu primeiro trombone, meu pai gastou o fundo de garantia dele para comprar. Caramba. Então, assim, seria um absurdo se eu não estudasse. Sim, saca? Sim. Então, a minha família sempre teve essa coisa com todas as aspas, né? Da ética protestante, né? E o espírito capitalista, sabe? Max Weber ficaria razoavelmente orgulhoso, porque era uma mentalidade de trabalho. E assim, cara, a gente não vai te dar moleza. Você quer isso aqui? A gente vai te dar o pontapé inicial. O resto você dá teu jeito. Então, quando eu fui estudar bateria, eu já tinha essa mentalidade. Então, assim, um pedaço da minha personalidade é muito disperso, mas ao mesmo tempo é muito focado porque eu cresci nesse tipo de ambiente. Então, quando eu comecei a estudar bateria de fato em 2004, eu paguei as aulas. E eu podia, nessa época, por exemplo, eu já estava dando aula de história. O pré-vestibular que eu estudei, depois ele deixou de ser comunitário e virou um pré-particular e eu comecei a dar aula lá. Show, então, entendi. assim, eu comecei a conseguir arrumar uma graninha e eu pegava essa grana e pagava a aula de bateria. Então, tipo, eu não pensava em, velho, se eu não trabalhar, eu não como. Isso não acontecia comigo, sabe? Então, esse privilégio nessa minha fase da vida foi vital junto com essa educação que eu tive aqui em casa. Então, cara, quando eu entrava para estudar, eu caía em cima. Se o cara falava, você tá pegando errado aqui, velho, então eu vou resolver isso aqui. Então eu fui caminhando. E aí, cara, por que eu falei do filme e por que eu falei que a história não está completamente aberta? Lembra da mentalidade de estabilidade que eu tinha comentado há minutos atrás? Minha mãe pagou a inscrição de um concurso para eu fazer. Eu fiz esse concurso sem estudar e eu passei num concurso para a Caixa Econômica Federal. Esse concurso eu fiz em 2004. Minto. Em 2003, eu acho. E em 2005, eles prorrogaram o concurso e me convocaram. E aí, então, assim, aí tem uma quebra bizarra de narrativa de vida, porque eu entrei na Caixa, eu tive que parar as aulas de história e eu virei bancário. Tipo assim, cara, um salário maneiro, plano de saúde. Cara, eu lembro que quando eu fiquei 3 meses sem receber o Vale Alimentação, porque o sistema, né? Brasil, né, meu velho? Tudo que é do governo, sabe como é que funciona, né? E aí, no terceiro mês, eu recebi o cartão alimentação. Cara, eu lembro que eu levei a família inteira no Shopping Grande Rio. Eu me sentia tipo assim, velho, aquilo ali, pode pegar. Aquilo ali, compra. Quer comer aquilo ali? Pega. Ah, roupa. A gente entrou ali no Bon Marché, né? Que era tipo um supermercado. Cara, a gente comprou roupa. Tipo, enfim, era uma outra realidade. E aí, o que eu fiz, cara? Nesse tempo de banco, para resumir, eu trabalhava de 10 às 5, eu acordava todos os dias, 10 para as 6 da manhã, eu acordava 10 para as 6, eu estudava bateria de 6 às 9.
todos os dias. Eu tinha um calendário na minha frente que o dia que eu não estudava, eu marcava, para aquilo pesar na minha consciência. Então, eu estudava todo dia de manhã, numa bateria de estudo, né, para não fazer muito barulho, claro. 6 horas da manhã tocando bateria, não dá. E aí eu estudava, e a grana que eu pegava da caixa, eu pagava aulas de bateria e comprei meus equipamentos. Então, assim, quando eu entrei na banda, a banda já tinha uma bateria, mas eu não tinha bons pratos. Então, na caixa, eu comprei pratos, eu comprei um pedal duplo decente. O meu primeiro pedal duplo é um encosto de porta aqui no meu escritório hoje, sabe? De tão ruim que era. Então, assim, esse lance da caixa me deu um up financeiro para eu conseguir ter aula com esses caras grandes. E aí eu continuei estudando, e aí chegou num momento, porque quando eu entrei na caixa, eu já falei assim, velho, isso aqui não é para mim. Isso aqui não é um trabalho que eu quero ficar a vida inteira. Não é possível que eu vou terminar, com todo respeito aos bancários, mas eu ficava assim, mas cara, a tua história ali não é uma passagem. Não é possível que eu vou terminar bancário. E aí, cara, desde o primeiro dia que eu entrei lá, eu falei assim, eu não posso ficar refém desse dinheiro. E aí, por exemplo, eu não comprei carro. Assim, eu não viajei. E a galera que entrou comigo, pô, todo mundo, papai, eu falava, velho, eu não posso me acostumar com essa grana, porque para eu sair daqui com algo nesse nível, só um milagre. Então, tipo, eu nunca fui gerente, nunca fui caixa, nunca tive um cargo comissionado, porque eu sabia que se eu sentisse o gosto da grana, essa é a minha experiência, sabe? Não estou dizendo que é o certo, mas eu sabia que se eu sentisse o gosto da grana, eu não ia querer outra coisa, porque eu me conheço. Então, assim, quando foi em 2011, quando eu ganhei o Batuca, e em 2012, quando eu voltei da Alemanha, eu falei assim, cara, não dá. Assim, porque não é possível, sabe? Eu ganhei um concurso de nível nacional, fui para um concurso nível mundo, e assim, não é possível que ontem eu estava em Frankfurt, na Alemanha, apertando a mão do Benny Greb, sabe? Vendo o Nico McBrain do Iron Maiden passando na minha frente, sabe? Tipo, vendo o batera do Lamb of God me julgando no concurso. Para eu voltar para cá e tá abrindo conta. Ir para a caixa e vai lá. Tipo assim, eu sou cara, ali foi assim, cara, é agora. E aí eu comecei Tô correndo na história, né? Eu comecei a organizar. Ficou uma janela bizarra. Grande, até você entrar grana com a bateria. Pelo contrário, você só gastava, né? Pois é, cara. Daí, e assim, eu tive que sair da banda, porque não tinha como, não tinha mais roteiro, sabe? E como eu só tocava rock and roll, ninguém me chamava para nada. Então, assim, essas paradas todas, eu fiquei, tipo, de 2006 até 2011 num limbo. Fazia uma coisinha aqui, outra coisinha ali, mas sempre, tipo, o Thiago é o cara do rock and roll, o Thiago é o cara do pedal duplo, o Thiago é o bancário, o Thiago é o historiador. E aí, nesse meio tempo, como eu comecei a estudar outras coisas, jazz, ritmos brasileiros, afro-cubano, improvisação e tal, eu comecei a entender outros esquemas e, aos poucos, comecei a mostrar que eu conseguia tocar outras coisas. E aí, quando foi em 2012 e aconteceu isso tudo, e eu só ganhei os concursos por causa dessas guinadas, sabe? A guinada financeira, a guinada estética, né? Eu vou começar a estudar essas outras coisas aqui, somando com o rock and roll, me fez um batera um pouco diferente da média. Porque não é muito comum, assim, você ver um cara que tocava tipo Dream Theater e Sepultura querer tocar João Bosco ou querer tocar Bossa Nova, ou seja lá o que for. E aí, cara, em 2012 eu falei assim, eu vou sair. E eu comecei a fazer um plano. E aí esse meu plano tinha basicamente duas pontas. Eu poderia entrar na música de alguma forma e, ao mesmo tempo, usar a história como um sustento, enquanto eu não conseguisse entrar no esquema.
E aí, cara, eu consegui ser aprovado num concurso do Estado para professor de História, para dar aula Entendi. 2 manhãs. E aí, assim, no mesmo período, eu passei no mestrado. E aí eu falei assim, em música, eu falei assim, cara, sim. se eu não sair agora, eu não saio nunca mais. E aí eu Mas lembro você que quando eu também fez cheguei... faculdade de música? Tu Não, fez não, também o mestrado em música, dependendo da sua área, você pode fazer caso você tenha estudado uma área afim. Entendi. Então, No por caso, a história te exemplo, o habilitou? mes- pois é, eu fiz o meu mestrado em música, mas a minha área de concentração foi musicologia, como se fosse uma espécie de história da música, com análise, com Entendi. teoria da música, com filosofia da música, sociologia da música, antropologia da música, Entendi, tudo entendi. misturado. E aí eu não precisei fazer faculdade de música para entrar. Entendi. E aí, cara, eu falei, é agora. Se eu não pegar essa oportunidade, eu não vou sair mais. E aí eu saí, fiquei dando aula de história 2 manhãs e fazendo mestrado e caçando trabalhos. E aí, progressivamente, conforme a galera foi me vendo com tempo e com play, começaram a pintar trabalhos, pintar trabalhos, pintar trabalhos, e aí não parou mais. Entendeu? Eu tinha um preconceito com o lance desses concursos, né? Tipo assim, Sim. que tinha, por Eu exemplo, de também. bandas, tinham. Eu também. Então, Eu eu vou, eu também. vou te perguntar, tipo assim, banda também, porque eu achava assim, eu já tô abrindo parênteses aqui, eu achava Sim. estranho como é que o cara pode ser capaz de julgar a banda Sim. ou o músico, só que assim, essa parte de concurso já, isso caiu na minha, quebrou esse paradigma aí quando eu conheci tua história. Porque, tipo assim, eu vi que através disso foi que abriu o caminho. Mas eu queria fazer uma pergunta. É tipo ginástica olímpica? Tipo, o cara vê você fazendo um movimento, todo mundo faz igual, mas só que o cara tem a manha de pegar qual que foi mais técnico? É por aí que eles dão as notas? Então, como é que foi o esquema do concurso? Assim? O Eu vi que eram concurso, uns vídeos, né? Você... pois é, ele era muito direcionado. Então, por exemplo, quem organizou esse concurso é a Vera Figueiredo, que foi baterista do Altas Horas durante muitos anos. Conheço. Tem uma escola de música mega conceituada lá em São Paulo e tal. Então, assim, quando foi o segundo ano que eu mandei o vídeo para o concurso, porque aí, novamente, as pontas vão se juntando. Eu comecei tarde, tocando, abre aspas, o estilo errado para minha região, porque, assim, cara, vamos lá, né? Então, assim, eu não Sim, tenho um sim. visual para tá no Angra, sabe? Então, tipo, eu pensei assim, cara, de repente esse concurso é uma possibilidade de eu expor o meu trabalho de uma forma mais ampla e as pessoas começarem a falar assim, peraí, bicho, o Thiago ganhou aquele concurso, então vamos com calma com ele, sabe? Um pouco de legitimidade, sabe? Então, o concurso, no que diz respeito às referências, ele é um concurso muito direcionado para a música brasileira, tanto que o nome é Batuca. O nome já meio que dá uma pista, sabe? E quando eu mandei o concurso pela primeira vez, em 2010, eu não fui selecionado. E aí, cara, eu comecei a pensar, tipo, pô, por quê? E aí eu vi o vídeo do vencedor. Eu falei, cara, esse cara tá tocando música brasileira. E eu ainda vim numa pegada muito fusion, sabe? Muito Dave Weckl, muito Virgil Donati, sabe? Então eu falei assim, cara, peraí, eu não posso manter essa estratégia se eu vi que ela não está dando certo. Então, no outro ano, assim, em 2010, eu gravei o vídeo no meu quarto. Em 2011, para mandar para lá, eu fui em um estúdio. Gravei num Entendi. estúdio bacana, sabe? E aí numa onda bem brasileira, sabe? Colocando uma coisa aqui, e aí eu fui selecionado. Quando chegou lá, como é que foi a referência? Basicamente, eles viam o parâmetro técnico, fato, mas assim,
a Vera disse que ela recebeu perto de 300 inscrições. E das 300, eles selecionaram 3. Uhum. Então, assim, no mínimo, os caras tocavam bem. Então, no nível Sim. técnico, meio que estava todo mundo no mesmo parâmetro, sabe? E aí, a questão da música brasileira, dos 3 caras, um deles era mais rock and roll e o outro era muito música brasileira e jazz. E eu estava no meio do caminho. E aí, o que aconteceu, cara? O arranjo. Porque a Vera deu uma música que os 3 tinham que tocar. Então, os 3 iam tocar a mesma música. E era um frevo. Uhum. Então, meu velho, aí o que eu fiz? Como eu falei, o Christopher Nolan tem um prato cheio. Porque eu usei o meu background de instrumentista de sopro para pensar o arranjo da bateria. Uhum. Porque, assim, num frevo, você tem muito... O nome da música que eu toquei era Nino o Pernambuquinho. É o nome da música. Então, a melodia era meio... É meio que numa onda semicocheia para tudo quanto é lado. E aí, o que eu comecei a perceber? Eu comecei a perceber as acentuações das melodias. Então, tinha um trecho que era... Eu comecei a perceber essas melodias e falei, cara, aqui eu vou colar nos metais. Eu estruturei o meu arranjo inteiro como o Phil Collins e os bateristas de Big Band tocam os arranjos. O que fatalmente aconteceu com os outros caras? Não desmerecendo nenhum deles, que são músicos excepcionais. Mas eles tocaram a música. E todos esses detalhes do arranjo, eu coloquei eles na cara dos jurados, com a minha maneira de tocar. Então, quando o cara tocou a música, beleza. Quando eu toquei, o cara falou assim, ué, essa música tem isso? Essa música tem essa parada? De onde... Que ataques são esses? Porque, ele botou uma salsa aqui, o que está acontecendo? E quando o outro menino tocou, foi a mesma coisa. Ele tocou bem específico, numa linguagem de frevo. Quando os caras ouviram o meu arranjo, e eu não estou falando nem do solo que eu fiz, porque a gente ainda tinha que fazer um solo. O arranjo pegou a galera de um jeito que foi unânime. Todos os jurados votaram em mim, entendeu? Em todos os quesitos. Entendi. Então, assim, esse foi o parâmetro. Não era muito de quem tocava. Eu acho que, num concurso desse nível, eu acho que entra um pouco mais a tua percepção. Pois é, entra um pouco mais a tua percepção, a tua visão de música como um todo, sabe? Eu acho que isso que me fez ganhar, tanto no Batuca quanto na Alemanha. Porque, tecnicamente, é possível que os outros caras, de repente, em certos parâmetros, fossem melhores. Mas eu acho que o conjunto da parada, o meu nível técnico com a forma como eu abordei a música, eu acho que naquele momento foi o diferencial que me colocou na frente dele, sabe? Entendi. Fala aí, filho. Não, é engraçado, né? Você falou sobre essa questão, né? Que a arte em si, ela é injugável, né? A arte difícil, é subjetiva né? é subjetiva por excelência, né? O próprio o Thiago sabe bem, o próprio Kant já ensinava isso, né? No juízo de gosto, né? Mas, assim, você falando, você explicando, Thiago, deu para ver que você foi o melhor, porque você viu ali uma singularidade ali naquele ritmo, né? Que os outros não viram. Mas, assim, voltando a falar sobre o assunto em questão, Thiago, você é professor, né? E nós sabemos da dificuldade hoje do músico, né, que é viver de música, como você também destacou que você também é um privilegiado, né, entre aspas, porque os pais ali, né, te incentivarem e tal, né? Mas nós sabemos, Thiago, que hoje, né, no nosso país nós temos que ter um refúgio, né? O músico tem que ter um paralelo, ele é obrigado a ter, né? E você é professor.
O que você diria sobre isso, Thiago? É uma saída? O músico dar aula, até com o advento da internet, porque virou um refúgio isso para o músico, para se viver de música hoje? Pois é, assim, já que você já que você já chegou com o pé no acelerador citando Kant, vamos. Se você pensar, eu não sei se vocês conhecem essa obra, né, que é o Mozart, a Sociologia de um Gênio, do Norbert Elias. O Norbert Elias, cara, ele foi um intelectual que analisou um pouco do Mozart. Ele percebeu o seguinte, que o Mozart era o cara errado, aliás, era o cara certo na hora errada. Porque o Mozart, ele queria ser só músico. E ponto. Ele não queria dar aula, ele não queria se vender ao mercado, ele não queria saber de estratégias. Velho, ele queria fazer a arte dele sem amarras, da forma que ele achasse melhor, da forma que ele produzisse, abre aspas, que ele mixasse, e deu tudo errado, sabe? E aí, só com Beethoven, no final do século XVIII, passando para o XIX, é que você vai ter a possibilidade de você ver um músico não enriquecendo, porque o Handel enriqueceu antes dele, sabe? Mas de você ver um músico falando assim, cara, é isso aqui, essa é a minha arte. Mas o Beethoven não era só músico. Ele tinha expertises de marketing, ele tinha expertises de negócios. Então, assim, essa noção de que o músico só é músico, ela é um resquício desse período clássico, abre aspas, né, desse classicismo do século XVIII, e todo aquele ideal romântico que veio depois, né, do músico que sofre, do músico que está lá, sendo que o Beethoven não era isso. O Beethoven era muito sagaz, bicho. Meteu lá o nome do Napoleão na música para dar uma moral pro cara, e quando o Napoleão fez o que ele não gostou, ele foi lá e riscou, o que deu mais publicidade ainda porque ele fez, tanto que em 2021 a gente está falando sobre isso. Ou seja, era um cara que ele não era só músico, ele tinha uma visão das coisas. Mandava espalhar retrato dele na Europa toda, com o cabelo todo bagunçado, para quê? Para que quando a galera ouvisse a música, associasse a selvageria da música com a selvageria do retrato. Então, assim, tudo isso me leva justamente à resposta do que você perguntou. Eu acho que o músico que se vê só músico, ele está fadado ao fracasso. Porque não há mais espaço para um músico desse nível hoje. Hoje, mesmo com todas as implicações que a palavra tem, o músico ele tem que ser um híbrido. Ele não pode mais viver de, não, bicho, eu sou um músico que estou tocando por aí Sou bom pra e vamos caraca, nessa. as pessoas, né? Velho, o telefone vai tocar, eu vou atender. Eu não estou dizendo que não existam músicos desse tipo. Por exemplo, o Vini Colaiuta não precisa dar aula, sabe? Sim. Mas, assim, a maioria esmagadora dos músicos não podem se dar ao luxo de serem só músicos. E quando eu estou falando de ser só músico, eu estou falando de ser só músico executante, digamos assim, instrumentista, digamos assim. Então, por exemplo, Entendi. o cara hoje, ele produz, ele grava, ele dá aula, ele dá consultoria, ele faz um curso online, ele faz um livro, ele faz uma apostila criando um método. Olha só, então daria para aprender com a Anitta? Claro. Porque Andando por essa perspectiva? sim, porque e aí entra, cara, aí entra um outro esquema, sabe? Porque, por exemplo, o Igor falou da mentalidade de concurso. Essa mentalidade de concurso é muito europeia, né, cara? Os norte-americanos assimilaram isso também, sabe? Você vai na África, ninguém no Oriente Médio não tem competição, né, nossa, sabe? Qual a melhor tribo que canta melhor, velho? Primeiro que para eles música já é outro esquema, né, bicho? Não é o que a gente acha que é, né? Então, assim, quando a gente vê o caso da Anitta, a gente carrega o ranço do que o Tom Jobim dizia, né? De que o músico brasileiro, quando faz sucesso, não pode ser bom. Sendo que, tipo, vamos lá, eu não consumo
a música que a Anitta produz. Mas, cara, é fato que ela é, em primeiro lugar, uma celebridade, e aí já é uma outra categoria. A Anitta não é uma artista apenas. Ela é uma celebridade, velho. É uma outra parada, sabe? Celebridade é aquela coisa que, tipo, o que ela faz chama a atenção de milhões de pessoas. Se ela posta uma foto numa casca de banana, aquilo vai impactar vidas. Se eu, que sou um artista, faço isso, as pessoas vão dizer, e aí, seu maluco? Então, assim, a Anitta já está num outro esquema. E o fato dela ter investimentos, ter vários braços, né, para uma série de questões, assim, de certa forma, ela é um exemplo muito excêntrico do tipo de músico ideal da nossa época hoje. Não tem Caramba, como, hein? sabe? Você Tapa não na tem como cara. você não olhar para o que ela faz e falar assim, não, ela não é uma artista de... Beleza, gosto, meu. É isso. Eu Gosto, vi o cada um estabelece documentário, seus é, parâmetros, né? eu vi o documentário dela todinho na Netflix, cara, e quando eu vi, minha esposa passou, você tá ficando louco. Você tá ficando Não, maluco agora. Eu falei, mas, sabe uma, cara, sabe uma coisa que me intriga? É porque, assim, a gente não percebe que o Caetano Veloso em 66, 67 era a mesma coisa. uhum, O Gilberto sim, Gil era a mesma coisa, sabe? Assim, chocavam pelas roupas, pelos programas de televisão que participavam, pelas coisas que falavam, sabe? Tanto que o meu doutorado é em cima do Caetano Veloso, sabe? Em cima do pô, que Caetano Veloso, maneiro. nossa. Em cima das ideias, né, musicais dele. E uma das coisas que eu mais vejo quando eu faço pesquisa de jornal de época é as pessoas dizendo assim, cara, o Caetano é muito marqueteiro. Ele tem que parar com isso. O Gilberto Gil só quer saber de mídia, não quer saber de música. Eu fico pensando assim, caraca, velho, o que a gente fala da Anitta hoje, da Ludmilla, Pablo Vittar, Cláudia Leite, é o que a gente falava, né, falava do Caetano, Aham. do Gilberto Gil, Secos e sabe? molhados. Enfim, só muda a época, mas o drama é o mesmo. Então, assim, eu acredito que, cara, sim, os músicos têm muito a aprender com ela, sabe? Eu não sei se aquelas ideias são todas dela. E não me interessa. De repente, eu só estou pensando isso porque ela é uma mulher, ainda tem isso. Se fosse um cara cantando funk, não, esse cara aí, quando é a Anitta, uma mulher, a gente, não, mas isso aí não é, não. Ela, não. Não vou nem entrar nesse mérito, mas assim, cara, o pensamento dela como empreendedora, artista, é inacreditável de bom, sabe? E é isso. Que é uma pergunta aleatória, assim, veio aqui no ar. Você virou endorse da Mapex, assim, por conta do concurso, ou você tem uma parceria de marca? Cara, não rolou nada, porque o concurso era da Nada. Mapex Deixa eu Internacional. só voltar aqui. Uhum. Então, assim, Entendi. Tem essas particularidades, né? pois é, quando eu cheguei aqui, eu não sei quem era o importador da Mapex. Então, assim, eu cheguei a conversar com a Vera Figueiredo e tal, ela falou, olha, vem na Expo Music para você trocar uma ideia com a galera e Uhum. tal. Eu falei assim, pô, bicho, cara, eu não toco com ninguém de expressão. Assim, eu vou chegar lá, os caras vão falar assim, ô, mano, tranquilo, mas olha só, a bateria custa 10 pau, tu me dá 7.000 e te dou desconto de 3.000. Eu falei, velho, eu não vou. Eu tenho uma super bateria, eu tenho uma Odere Custom, que eu mandei fazer, sabe? Eu Uhum. não vou, cara, gastar uma grana só para eu dizer, para eu botar uma marca na minha camisa. Assim, no Brasil, essa lógica ainda impera. Eu tô Se ligado. você não Eu, toca eu, com um eu não. artista grande e se você não é patrocinado por uma Uhum. empresa, as pessoas têm uma tendência a te olhar de forma meio
Então, assim, não teve nenhuma conversa da Mapex Brasil comigo, assim. Então, E eu nenhuma também outra não corri marca. atrás. Existe uma saída para a cultura no Brasil, cara? Existe uma saída hoje? Como é que você vê esse lance? Cara, sendo bem, Pergunta difícil, né, cara? sendo bem sincero e correndo o risco de errar, né? Sim, o Brasil sempre vai ter um nível de produções artísticas alto, sabe? A gente é um povo que assim, é impressionante como a gente não percebe o valor e o poder que a gente tem, sabe? Um poder Pô, legal ouvir isso de de, você, cara. de assimilação, sabe? Um poder, uma potência, sabe? Cara, o brasileiro pega algo e ele vai, cara, e faz, sabe? Se ele tem as condições, ele vai dar conta, cara. Só que assim, aí a gente entra naquela velha dicotomia, né? Por exemplo, no futebol. O brasileiro era tão bom no futebol que parou um tempo. E o mundo inteiro avançou e a gente ainda fica achando, a gente ainda fica dependendo de genialidade, abre aspas, sabe? E, ao mesmo tempo, a gente consegue produzir coisas. A gente tem uma produção forte, sabe? Cara, o Brasil é gigante. A gente não tem a menor. A gente está conversando aqui, cara, mas a nossa mente está focada no circuito Rio-São Paulo, um pouco de Nordeste. Cara, quando você vai para o centro do Brasil, quando você vai para o norte, é de enlouquecer a cultura que é produzida, sabe? E a gente nem sabe. É por isso que eu vejo esses bateras de sertanejo, de forró dominando. Tem que dominar mesmo, cara. Tem que levar tudo, porque os caras conseguem unir um monte de coisas, estudar, cara. Os caras do sertanejo ficam estudando como combinar levadas da América Central com coisas do norte. Cara, os caras fazem um trabalho de engenharia, sabe? Gigante. Aí finalizo dizendo o Uhum. quê? Tem saída? Em termos de produção, eu acredito que o Brasil nunca vai ficar defasado. Duvido que você já ouviu o chip, Thiago. Duvido. Pô, assim, de vez em quando isso rola na minha igreja. Minha igreja, em certo nível, ela ainda está Ah, na é. década de 90. Tem muito Cláudio Claro, Ah, ainda muita pô, coisa aí do sim. Kleber Lucas, assim, daquela época inicial dele. Então, eu ainda consigo. Mas o Ah, worship chega aí. E, cara, assim, é isso, o Fagner. É mercado, sabe? É o que vende. Então, se o mercado gospel, né, cresceu de forma assustadora aí na reta final da década de 90. Então, assim, esse tipo de produto que é importado é o que faz sucesso. É fácil de entender, o nível de arranjos, a complexidade é grande mínima. num certo nível, mas é baixa num outro nível. Então, os arranjos não incomodam as pessoas, então elas conseguem ouvir qualquer tipo de letra com arranjos básicos. Quando eu falo assim, de fato, assim, tem uma galera do worship que faz um worship bem feito, beleza. Mas o Uhum. mercado que a gente tem favorece a repetição de fórmulas. E isso vai crescendo, 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 crescendo. E hoje, com a internet, cara, todo esse percalço que eu passei e que eu contei para vocês, ele não existe mais nos músicos de hoje, sabe? Não existe, sabe? Eu tive que estudar 5 anos sobre 2004, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 7 anos para o Brasil me ver tocando. Hoje, cara, o cara se grava estudando. Então, assim, o tipo de músico, o tipo de mente e o tipo de arte que se produz é uma arte diferente da que a gente está acostumada. Se é bom ou não, eu não vou falar nada, porque é o que eu disse há minutos atrás. A gente, em algum momento da história, disse que a bossa nova era uma música pobre.
que a Tropicália era um movimento que não tinha musicalidade nenhuma. E hoje os caras são referência. Todo mundo sabe quem é o Tom Jobim. Mas, cara, quando os discos de Bossa Nova chegaram em São Paulo, tinha gente na loja que quebrava, que dizia que era uma porcaria. Isso é registrado, isso é historicamente comprovado, sabe? Então, assim, só que o tipo de músico que a gente tem, cara, o tipo de perspectiva de músico que a gente está tendo, cara, é muito doido. A gente está num momento de transição, né? Mas, hein, A gente Thiago, não... dentro da igreja, dentro disso não é culpa também dos líderes que não investem na didática, enfim, não incentivam esses caras a estudarem? Será que também não é culpa também desses caras? Dos líderes? Eu posso te dizer três coisas. Em primeiro lugar, assim, a gente tem muita dificuldade com discipulado. Esse é o primeiro Em ponto. todos os sentidos. Se o músico ele é discipulado, ele vai entender que o lugar dele na igreja não é de artista apenas. É de um servo da igreja. Então, assim, quando eu digo servo, eu digo no sentido positivo. Porque a arte dele precisa ter um propósito que é maior do que ele e maior do que o som que ele tira do instrumento. Então, só isso já faz o cara pensar. Como é que eu trato a minha congregação? Será que eu tento empurrar a goela abaixo dela o que eu acho que é bom? Ou eu tento respeitar o ritmo dela e aos poucos ir dialogando? E olha, a minha comunidade não gosta de samba, mas eu posso, de pouco em pouco, colocar uma bossa aqui, uma experiência harmônica mais elaborada aqui, e aos poucos, respeitando os ritmos da vivência, eu conseguir acessar o coração da minha congregação para fazer com que a arte que eu produzo, que eu gosto, alcance o coração delas. Quando você é discipulado, você entende isso. Thiago, eu queria pedir você as suas considerações finais. Infelizmente, estamos chegando no final do Filhos Podcast. Cara, eu que Muito agradeço. bacana esse bate-papo aqui com o Thiago. Mas aí, Thiago, o que você fala aí para a galera aí? Suas considerações Cara, finais. em primeiro lugar, queria agradecer o convite de todos vocês aqui. Agradecer minha esposa pela paciência que está aqui. A minha esposa Ela também fala, está ali olha, também. ela fala, você fala demais, você fica falando demais, olha, cara. Tá... Não, mas Mas falou assim, super bem, cara. Pô, falou bem pra caramba. agradecer o convite de vocês, sabe? Reforçando o que eu falei no início, assim, meus votos de muito sucesso, muita coisa boa para vocês nessa parceria. Bacana ver, né, que vocês têm essa história juntos aí e vocês conseguiram desenvolver uma coisa que foi além das histórias com música, com banda. Isso, cara, Igor, Fagner, não tem preço, assim, cara, não tem preço. E quem acha um amigo, acha um irmão. Então, assim, vocês têm muita coisa bacana juntos. Eu só tenho a agradecer. Fábio, a gente se conheceu esbarrando, né, nessa teologia e misturando música. Eu fico super feliz, assim, fiquei super feliz pelo convite, assim. Pô, é isso. Um abraço para todo mundo que assistiu. E não sei se eu tenho um conselho para dar, mas não sei, assim, eu acho que, assim, para você que é cristão, assim, tenta entender o seu propósito, sabe? Que é maior do que a arte, mesmo que a arte esteja envolvida. Eu acho que para o cristão é isso. E para você que de repente não é cristão e que é um artista e que vai estar me ouvindo aí, assim, cara, faça música, faça arte. Saiba que você está dentro de um ambiente de mercado, mas faça aquilo que você acredita, sabe? Se o que você acredita é o comercial, faça o comercial. Se você acredita é o underground, faça o underground. Porque, cara, na reta final, meu velho, na reta final, quando você olhar para trás e ver o que você produziu e você vê que você gastou uma vida inteira correndo atrás de vento, como dizia o sábio, aí, meu velho, já era. Então, faça o que você acredita com inteligência, analisando, e é isso. Valeu! E aí, filho, finaliza aí que você começou, agora finaliza aí pra gente ir. Só agradecer a esposa do Thiago pela paciência, né? E Mandando todos os amigos. um agradecimento aqui. A minha também é normal, todas as esposas ficam com essa nóia.
E convidar a galera que está vendo agora no Facebook, que essa gravação aqui, Thiago, o Fagner ele faz uns cortes, aí a gente disponibiliza esses cortes no YouTube na quinta-feira, a partir das bacana. 18, mas é a partir, pode sair às 20, 22, até meia-noite sai. Até meia-noite. E aí, até meia-noite sai. Aí, e na própria quinta-feira, o Fagner vai expandindo essa nossa conversa para outras plataformas, como Spotify, Deezer e etc. Aí lá fica na íntegra, né? Não tem corte. Então a gente quer convidar na terça-feira que vem, a gente está aqui ao vivo também, a partir das 20 horas. E mais uma vez, desculpa aí pelo horário, tá? E só te agradecer, Thiago. Agradecer e te parabenizar, né? Porque é muita cultura, né, cara? E assim, é muito bom ver pessoas assim vencendo. Eu fico feliz, assim, de verdade. Cara, eu agradeço. Obrigado vocês aí, as palavras também, cara. Então, beleza. Então, gente, até a